Muito bem. Qual que é a ideia aqui então nesse experimento com NetFilter IP Tables? 3 máquinas virtuais CentOS. Estão conseguindo enxergar ali? Tranquilo? A ideia aqui é a gente simular exatamente um roteador, tá? Que vai estar no meio do caminho entre a rede WAN e a rede LAN. Essa máquina aqui do meio, olha só. Daqui a pouquinho. Pode sim, obrigado. Melhorou? Tranquilo? Vamos ver, assim eu quase não enxergo o teclado, né? Se fosse um Mac, né? Tudo bem. Então, olha só, nessa máquina aqui eu tenho duas interfaces de rede. Uma ETH0 e uma ETH2. Considerando que essa máquina é o meu roteador, que está aqui no meio, o meu roteador ele também vai ser o nosso firewall, né? Opa, como é que é essa história aí? Todo firewall é um roteador? Sim ou não? O que vocês acham? Cri. Todo firewall é um roteador. Por quê? Vamos voltar lá na teoria do primeiro período. O que o roteador faz? Função do roteador. Quem respondeu rotear pode levantar e ir embora. Função do roteador, ele não tem que fazer uma interligação de redes? Se eu vou interligar duas redes, eu vou ter que fazer esse repasse de pacotes entre redes. Então o firewall precisa fazer essa tarefa de roteamento. Tá? Então todo firewall ele é um roteador, ele tem que fazer repasse de pacotes. Tá? Então o firewall está fazendo filtragem. Filtragem de quê? De pacotes. Ele está filtrando pacotes que estão saindo da sua rede WAN. Opa, entra aí, Elisa. 306? Tá ok para usar lá, né? 6 ou 5? Parece que a 6 já está ligada, eu vou usar daqui a pouquinho. Obrigado. Então o firewall, o nosso roteador de borda, tá? Ele vai estar filtrando pacotes que estão saindo da WAN e que querem chegar em direção à LAN. E ele também vai estar fazendo a filtragem dos pacotes que querem sair da LAN em direção à WAN. Então olha só, ele é um gargalo. Tá? Ele está interligando a rede local com a rede WAN, com a internet. Para ele fazer essa interligação, quer dizer que ele precisa de no mínimo quantas interfaces? Obrigatoriamente ele tem que participar das redes que ele está interligando. Então ele vai participar da LAN e vai participar da WAN. Até aí tudo bem? Tranquilo? Então essa maquininha do meio, que é a máquina que eu vou usar para roteador, ela já está aí com duas interfaces de rede. Uma ETH0 e uma ETH2. A gente vai definir os IPs manualmente para cada uma delas, tá? Vamos olhar aqui então. Eu vou precisar de um IP aqui na WAN. Vou precisar de um IP, 2 IPs no meu roteador. Um IP para ele participar aqui da WAN e um segundo IP para ele participar da LAN. Então eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui o IP que vou colocar na LAN vai ser na ETH2. E o IP que eu vou ligar na WAN, vou colocar na ETH0. Ok? Então vamos olhar aqui, ó. ETH0 eu vou colocar para conversar na rede externa. E ETH2 vou colocar ela para conversar com a rede interna. Até aí tudo bem? Tranquilo? Muito bem, que IPs eu posso colocar em cada uma das pontas? Aqui na WAN,
Por enquanto, ó, tem uma ETH0 sem nenhum IP, tá? Como é que eu faço para testar se essa interface está na rede, se ela está recebendo o pacote? Liga o sniffer aqui um pouquinho, ó. Cadê o TCP? Ah, não tem TCP dump. Então aproveita e já instala, ó. Yum install TCP dump. Yum install. Já põe o "-y" na frente para fazer o yes. Ah, não, sem rede não vai instalar, né? Legal. DH client ETH 0. Importante, olha só, configuração dessas máquinas VMware. Elas estão configuradas, a placa de rede, no modo bridge, tá? Então quer dizer que elas pegaram um IP de onde? Do barramento local aqui da sala, tá? Fiz agora o DH client, ela pegou o IP 20.129. Vamos fazer o yum install TCP dump. Deixa eu fazer já na máquina de dentro também, que a gente vai precisar em algum momento. ifconfig-a, ele me mostra todas as interfaces de rede, tá? Então a ETH0 também está aí sem IP. Vamos fazer também, ó, DH client ETH0. Vocês lembram do DH client? DH client eu estou chamando o cliente DHCP, ele vai fazer o broadcast na rede, vai procurar algum servidor de DHCP e vai solicitar uma configuração. Muito bem, agora eu tenho um TCP dump aqui na rede, né? ifconfig. Então agora eu posso olhar, o TCP dump -i ETH0 -n. Tá aí, ó. Estão chegando os pacotes de broadcast da rede, ok? Aqui na outra rede, ó, se eu olhar aqui agora, ifconfig, pegou o IP 102. Também posso fazer agora nele o yum install. Já vamos colocar o "-y" aqui, ó, para aceitar o yes. TCP dump. Ok? Então tá aqui a nossa máquina WAN. Aqui a nossa máquina LAN instalando. E agora a gente tem que definir os IPs que a gente vai utilizar em cada uma dessas redes, tá? Então eu vou ter aqui na rede WAN, que IP que eu posso usar? Opa! Que IP que eu posso usar aqui para interligar uma rede com dois hosts? /30. Lembra do /30? Mais ou menos? Como é que era o /30? Só tem dois IPs. Poderia. Vamos ver, ó, aqui na WAN 20.129, ok. Aqui na LAN, olha só, nossa interface que já está com IP é ETH2, né? Então vamos deixar ETH2 na WAN e ETH0 na LAN. Professor, por que você está escrevendo as informações aí no bloco de notas? A gente precisa, quando a gente for trabalhar com configuração de rede, pessoal, se vocês forem anotando isso aí no caderno ou no local onde você tem uma forma rápida de consultar, você tem menos chance de errar. Opa, um monte de erros que eu vejo é porque configurou um IP errado, uma máscara errada, esqueceu de colocar uma rota default, tá? Isso aí faz com que a sua infraestrutura lá na hora do experimento não funcione, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a ETH0, já peguei do DHCP a informação. Olha o IP dela lá, 20.129, 92.168, 2.168.20.129. Tudo bem esse aí? Vou chegar esse cara mais para frente, esse cara mais para frente. A ETH2 aqui do Firewall já está com IP 20.150. Então vamos lá, 92.168.20.150.
deixa eu colocar aqui na frente, ó, essa aqui é ETH2. Nossa ETH0, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que se a ETH2 é a nossa interface WAN e receber um IP automático, o que vai acontecer na hora que a gente estiver configurando, por exemplo, um firewall numa rede qualquer, a configuração da WAN, normalmente a gente recebe de onde? Da operadora. A operadora já vai mandar pra gente, ó, você vai usar essa faixa de IPs aqui, essa aqui é a máscara de rede que você vai usar e está aqui o seu gateway, que vai te dar a saída para as outras redes, tá? Muito bem, então para ETH0, que classe que a gente pode configurar? Um /16, por exemplo? Então vamos lá, um 72.16.0.1. Ok? Então, a ETH0 aqui da LAN agora ficou ETH0. A gente pode colocar qualquer IP para ele, né? Vamos colocar lá um 72.16.0.100, por exemplo. Só que aqui o broadcast vai ficar grande, né? Vamos colocar um /24 mesmo. Ou um /25. Vou colocar o /24 aqui para simplificar. Tá? Depois a gente olha essa parte faz uma revisão aí das máscaras de rede, né? Sim ou não? Revisão de máscara de rede ou não precisa? Não precisa, né? Vocês já viram isso no primeiro período, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, não vai precisar mais não, né? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá. Ok aí com os IPs? Configuração manual de IP no CentOS. Como é que vocês fazem isso? Então olha só, pega a cola, deixa a cola aqui por perto, você vai precisar dela. IP da ETH0 do firewall. Como é que eu configuro agora? Não, duas placas mesmo. A 2 já tem IP, recebeu da operadora, e a ETH0 a gente vai colocar 172.16.0.1. Como é que eu faço para colocar a máscara? Pode colocar assim, ó, /24. Aceitou? Olha como é que ficou a máscara. 255, 255, 255, 0. Aceitou. Como é que é a outra sintaxe? netmask 255.255.255.0. Funcionou? Funcionou. Se eu quisesse colocar um /25, como é que ficaria a máscara? E agora? Tem que fazer conta? Um bit só, não é? Um bit só é assim, ó. Funcionou? Vamos ver, ó. Vou voltar aqui para o /24 e vou colocar agora o /25. Olha como é que ficou a máscara. 128, 128, deu certo? Então tanto faz você colocar o IP /máscara ou você colocar netmask e define lá a máscara, tá? Importante aqui, ó, pessoal. Como é que é? Bom, vamos deixar com 25, vamos atualizar a configuração, ó, 25, 25. Opa, atualizei para 25, isso aqui está dentro da faixa ainda? Não. Sim ou não? Sim. Quantos IPs eu tenho no 125? 126. Então vai do 1 ao 126, 127 broadcast, então esse está na faixa. Tranquilo? Depois a gente faz mais uns desses de máscara. Ah, na prova cai com máscara, né? No exercício aqui a gente faz com /24, 16, e na prova é /27, /17, /19. Estão lembrados, né? Sim ou não? Ué, você já sabe esse negócio, né? Então vamos lá. O que mais? Confere a tabela de rotas. O 92.68.21 é o gateway padrão.
Deixa esse negócio quieto, que a gente está simulando como se tivesse recebido a operadora. Ah, tá, recebeu da operadora, então recebeu a rota default da operadora. Pode deixar isso aí quieto. Agora, a questão de você habilitar o repasse de pacotes dentro do Firewall. Então, olha só, aqui no proc sys net IPv4, a gente tem alguns arquivos do kernel, onde você pode ativar ou desativar certas funções do kernel em termos de execução. A função que a gente está procurando chama, olha só, chama IP forward. IP forward é o que? Encaminhamento de pacotes IP. Na prática, esse arquivo faz o que? Você liga o repasse de pacotes. Quer dizer que quando você ligar esse arquivo, você está ligando o roteamento da máquina. Então, se vocês olharem aí pela internet, vocês vão encontrar uma coisa assim, ó, echo 1 em direção a IP underline forward. Se eu fizer o cat agora, o valor dele está em 1. 0 desligado, 1 ligado. Fiz o echo 1, quer dizer, eu imprimi o valor 1 para dentro do arquivo IP forward, ele liga na hora o roteamento. E ele liga isso aí como? É tempo de execução. Mudou o valor, já está funcionando. Não tem serviço, não tem daemon para ligar. Ativou, está funcionando. Tranquilo? Muito bem, vamos lá na terceira maquininha. Vamos simular, esse aqui vai simular uma máquina da rede local, tá? Vocês lembram que eu liguei o DH Client no começo aqui para ele baixar o TCP dump? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó, se eu tentar rodar o DH Client de novo, ele vai me mostrar o seguinte, olha, o DH Client já está rodando no processo número 1289. O que a gente vai fazer? A gente vai matar esse processo. Por quê? Porque senão eu vou configurar um IP manualmente e ele pode tentar renovar o DHCP e matar minha configuração de IP. Tá? Então, primeira coisa, mata o processo do DH Client e agora a gente pode fazer a configuração. ETH0 172.16.0.100/25 ou netmask 255.255.255.128. Faz o if config, tá lá, ó, 0.100. Beleza. Qual que é o primeiro teste que a gente faz para começar a testar a comunicação das máquinas? Antes de eu começar qualquer experimento com Firewall, tá? Na hora que eu estou preparando essa infraestrutura para fazer o experimento, eu tenho que garantir primeiro que a rede está funcionando. Para depois você pensar em bloquear, etc. Jeito mais fácil de eu testar a comunicação na camada de rede entre as máquinas. Ah, o ping, vocês lembram, né? Muito bom. Então o ping é protocolo ICMP. Vocês viram o que aconteceu com o ICMP na versão 6, no IP versão 6? O ICMP é tão importante que ele foi para dentro do IP versão 6. Não são mais dois protocolos separados. O IPv6 incorporou o ICMP. Tá? Tal a importância do ICMP na área de redes, né? Muito bem. Na área de redes não, no protocolo IP. Olha só. Começa então com o ping 172.16.0.1. É o meu roteador, né? Certo? Funcionando. O ping está respondendo. Tem um detalhe interessante aqui que é o seguinte. Na hora que vocês forem começar o experimento, tá? Se você fizer um iptables "-l", "-n", olha só, já tem um monte de regras criadas aí no Firewall. Como a gente quer começar a configurar e testar ele do zero, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um service iptables stop. Vou fazer de novo iptables "-l" maiúsculo "-n" para listar as regras e aí eu já não tenho mais regra nenhuma. Vocês lembram que nos períodos anteriores a gente precisou fazer alguns testes, a gente desligou o Firewall porque a gente não sabia configurar o Firewall? Então o que vai acontecer agora? Agora a gente não vai mais precisar ficar desligando o Firewall porque a gente vai fazer o quê? A gente vai configurar o Firewall, tá? Então vai mudar um pouquinho a dinâmica do que a gente vai estar fazendo no trabalho. Então por enquanto, ó, deixa o iptables sem regra nenhuma, tá? Se a gente olhar nas máquinas periféricas, olha só, iptables "-l" maiúsculo, ele faz uma listagem das regras.
O menos N é para quê? Para não resolver nomes. Então, olha só, quando ele está resolvendo nomes, ele escreve lá, anywhere, SSH. Quando você faz o menos N, ele escreve porta 22, destino 0000. Tá? Então, o menos N te devolve o resultado numérico, baseado em IP e número de porta. E sem o menos N, ele tenta mostrar o nome da porta ou o nome do IP. Tá? Na prática, acontece o quê? Se você colocar o menos N, ele vai te mostrar, vai te renderizar a resposta mais rápido. Porque ele não vai tentar resolver nenhum nome. Ok? Isso aí vai ser importante a partir do momento que você tiver cadastrado algum nome lá em alguma regra. Tá? Por enquanto, para a gente não tem muita diferença. Só que tem um detalhe, olha só, essa máquina aqui, a tabela de rotas dela tá somente entrega local. Quer dizer que ela não possui um roteador. Quem que vai ser o roteador da máquina LAN? Olhando nesse esquema aqui, ó. Quem que é o roteador da máquina LAN? É o Firewall. Então quem que eu vou cadastrar como gateway da LAN? 72.16.0.1. Beleza. Como é que eu falo aqui na linha de comando que o 1601 é o meu gateway? Que é a minha rota padrão. Alguém lembra? Então eu vou ajudar vocês, ó. Route, ADD, default, GW 72.16.0.1. Então você acabou de dizer para ele o seguinte, olha, minha rota padrão de saída para as outras redes é um 72.16.0.1. Beleza? Então ele já reconheceu lá, ó, 128. Então olha só como é que é a interpretação da tabela de rotas. Quando eu tenho que falar com a rede 172.16.0, eu preciso de um roteador? Não. Eu faço entrega local. Se eu quiser, se o meu destino for qualquer outra rede, 0000 nesse caso indica qualquer rede, eu mando para o roteador, eu mando o quadro para o roteador. O que é o roteador? 172.16.0.1 para qualquer máscara de rede. Vamos lá. Então a gente já ligou aqui o roteamento e desligou o firewall. Aqui a gente desligou o firewall e colocou uma rota padrão. Vamos chegar aqui na WAN para a gente fazer o teste agora. Vamos desligar o firewall também. ptables stop. Confere com iptables "-l maiúsculo "-n", regras vazias. E vou deixar um TCP dump aberto aqui, ó, com "-i eth", eth o quê? 0. "-n", e vou passar um filtro para ele. Olha, me mostra só o pacote que for do tipo ICMP. Ok? Por que ele não está mostrando nada? Porque ele não achou nenhum ICMP até agora. Tá? Então vamos fazer um teste. Ó. Se eu vier aqui no firewall e fizer um ping naquela máquina, ping 192.68.20.129, é isso? Olha lá a cola de novo. Ó. Essa cola tem que estar na mão, hein? 129. Ping. Ops, ping. 2, 3, 4. Vamos lá. Quantos pacotes passaram? 1, 2, 3, 4. Professor, mas está aparecendo 8 aí. Porque um é a pergunta e outro é a resposta. Então, quando a gente fez o ping, olha só. Eu mandei um ICMP request e recebi de volta um ICMP reply. Qual que é o request? O request saiu da máquina 20.150, saiu do meu firewall, em direção ao 20.129. 20.129 é a minha máquina na WAN. Depois, esse pacote ele saiu da 20.129, que é a minha máquina na WAN, e retornou para o firewall no 20.150. Então, olha só, aqui no ping eu deixei ele pingar 4 vezes. 4 ping gera para mim quantos pacotes? 8. 4 indo e 4 voltando. Até aí tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, olha só. Agora a gente pode fazer um outro teste, que é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma regrinha aqui de NAT.
Menos A, pós-roteamento, saindo pela ETH2, faz um masquerade. O que essa regra de NAT faz? Isso aí a gente vai entrar em detalhes daqui 3 aulas, tá? Só que a gente vai precisar dele agora para fazer o teste. O que esse cara faz? Tudo que estiver saindo pela ETH2, que é a minha rota padrão, eu quero que você faça um masquerade. Masquerade é o quê? Eu estou mascarando o IP de origem. Então tudo que estiver saindo dessa máquina vai parecer que está saindo do IP número 150. Tá? Na hora que o pacote volta, ele desfaz essa operação e entrega de volta lá na máquina da rede local. Bom, que teste que eu posso fazer agora? Agora eu posso vir aqui na máquina da rede local e fazer um ping 192.168.20.129. Então esse pacote, esse quadro vai ter que ir para o roteador. O roteador vai ter que fazer um masquerade, uma tradução de endereço de origem, e vai ter que mandar esse pacote de novo lá para a máquina que está na WAN. Tá? Teste 3, 4 pacotes. Para a captura. Vamos voltar aqui. Então tá aí, ó. Chegou duplicado, estão vendo? Vamos fazer mais um testezinho aqui, ó. Se eu vier aqui agora, ó, se deixar o ping aberto, olha essa telinha aqui atrás, ó. Os pacotes estão rodando, tá vendo? 5, 6, 7, 8. Vou deixar esse cara aberto e vou mudar aquele arquivo do IP forward. Como é que era aquele arquivo do IP forward? Vamos fazer um cat nele, ó. Cat /proc sys net IPv4 IP underline forward. Tá com valor 1, quer dizer que o roteamento está habilitado. Vou mudar o valor dele para 0. Olha só, na hora que eu fizer o 0 aqui, aquela telinha lá de trás que está contando, ó, 39, 41, 42, 43, tem que parar, ok? Olha só, ele está fazendo um ICMP redirect e está mandando os pacotes de volta para lá, ó. Mas olha o que aconteceu. O pacote chega, só o echo request, mas não volta nada. Olha o que aconteceu com o meu ping, ó. Travou no 44. O que aconteceu? Desligou o IP forward, acabou o roteamento. Não roteia mais nada. Ah, mas o pacote está indo, ele está indo, mas não está voltando. Por quê? Você desligou o roteamento. Ele para de funcionar. Voltei aqui então, liga de novo o nosso IP forward, volta a conferir o ping volta a funcionar automático. Ó. Não coloquei nenhuma regra, não tirei nenhuma regra, eu só liguei e desliguei o roteamento. Ficou claro isso aí? Então quando eu falo liga o roteamento lá no kernel, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando um valor de uma configuração do kernel em termos de execução. Então quando eu falo para vocês que o iptables, que o netfilter está no kernel do Linux e que todo kernel já vem com firewall, tá? A gente está falando exatamente disso, olha só. iptables -L -N -V. Então eu estou pedindo para listar as regras da minha tabela. Olha só o que tem de regra ali. Nada. Não tem nada de regra. E se eu fizer uma regra assim, ó. Eu quero, lá no iptables, eu quero adicionar uma regra na cadeia de forward. E eu quero dizer que se for o protocolo ICMP, eu quero que faz um drop. Opa, o que eu estou falando agora? O roteamento está habilitado? Tá, ele está fazendo ping. Só que eu estou dizendo para ele agora o seguinte: se for protocolo ICMP, e se esse pacote for fruto de um encaminhamento, eu quero que ele faça um drop, eu quero que ele descarte o pacote. Tá? Então está aqui o contador de pacote aqui embaixo, na hora que eu der o Enter ele vai parar. Parou? Beleza, ó, parou no contador lá, ó. 187. Vou rodar de novo aquele meu contador de regra
Pra gente começar a analisar isso aqui, ó. Olha quantos pacotes ele já descartou. 15. Se eu rodar de novo o meu contador, olha quantos pacotes ele já descartou. 26. Viram aí? 26 pacotes descartados. 35, 36, 37. Eu desliguei o ping? Não. Ele está mandando um pacote atrás do outro. E todos eles estão sendo bloqueados. Cada vez que esse pacote é bloqueado, o meu contador de regras vai dizer quantos pacotes foram bloqueados, quantos atravessaram essa regra e quantos bytes eles já estão contabilizando. Tá? Eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso adicionar uma regra dizendo agora que eu quero fazer um accept. Opa! Se eu colocar essa regra de accept agora, vocês acham que o ping volta a funcionar? Sim ou não? Quem acha que sim? Vou contar para vocês que não. Vou explicar exatamente. Vou explicar agora. Ó, coloquei a regra e estou usando o "-a". O "-a" maiúsculo ele faz o quê? Ele adiciona. Tá? Quando eu rodo o "-a" com accept, olha o que aconteceu. Eu tenho um drop, tá? Para tudo que for IP e CMP, e embaixo eu tenho um accept. Olha só, as regras aqui no iptables, elas são executadas top-down, é de cima para baixo. Você escreveu um programa, seu programa vai executar como? Top-down, de cima para baixo, né? As instruções que tiverem lá no começo vão ser executadas em ordem, na sequência. Então aqui no iptables, top-down. Então olha só a primeira regra lá. A primeira regra já está descartando de cara o pacote. Quer dizer que o pacote nunca vai chegar na segunda regra. Então olha só, isso aí é um erro bastante trivial quando a gente está falando de filtragem de pacote. Você tem uma regra que já está permitindo ou que está bloqueando antes da regra legítima. Tá? Como é que eu contorno essa situação? Em vez de eu fazer o "-a", o "-a" ele adiciona. Então ele vai colocar a regra onde? Lá no final da cadeia. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inserir essa regra. Então eu vou tirar o "a" de adicionar e vou colocar o "i" de inserção. Eu vou inserir essa regra na posição número 1. Estão vendo que o ping está travado no pacote 187? Na hora que eu der o Enter nessa regra, ele volta a funcionar. Opa, vamos voltar lá, ó. Deixa eu parar o ping. Parou. Olha só, vamos fazer uma conta aqui, ó. Do 187 até o 371, quantos pacotes foram descartados? Quantos? É isso que dá? Vamos lá, ó. Olha o iptables-L aqui, ó. Olha quantos foram descartados. 183. A partir do momento que você colocou o pacote, a regra aqui em cima, olha só quantos pacotes foram aceitos. 18. Que é exatamente a sequência o quê? Do 371 até o 379, multiplica por 2, você tem a quantidade de pacotes que foram aceitos. Tá? Então reparem o seguinte, até agora, a gente precisou ligar ou desligar algum serviço do iptables para ele entrar em funcionamento? Não. Escreveu a regra, apertou Enter, a regra vai ser carregada em memória. Carregou a regra em memória, ela já passa a valer. Já está valendo. Tranquilo? Dúvidas? Muitas? Poucas? Nenhuma? Então tá, então vamos continuar. Muito bem. Vamos fazer um teste aqui nessa máquina, olha só. cat/etc/resolve-conf. Ele está resolvendo nomes no 5010, né? Vamos ver se ele resolve um nome aqui. S do cap www.uol.com.br. Ah, não tem NSLookup. Então vamos lá. I1 install -y.
Esse pacote DNS Lookup, eu acho que ele chama Bind Utils. Vocês lembram dele ou não? Faz tempo, né? Aquela matéria de DNS. Vocês já não lembram mais. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar que esse aqui é o seu firewall de produção, tá? E que você quer compartilhar a internet aqui com a rede local, tá? Vamos ver como é que tá agora. Tem NSLookup? Agora tem. NSLookup wall.com.br. Beleza, ele está resolvendo o nome. Ele está resolvendo o nome aonde? No servidor 50.10. Então é como se ele estivesse resolvendo nomes aonde? Na WAN. Tá? Então vamos conferir a configuração aqui da máquina da LAN. Ela tem IP, ela tem máscara, ela tem uma rota padrão e ela tem um serviço de DNS. Ela tem tudo que ela precisa para navegar na internet? Tem. Tem IP, tem máscara, tem rota e tem DNS. Tá? Quando a gente vai fazer uma configuração de um firewall, você pode adotar uma política permissiva ou uma política restritiva. O que seria uma política permissiva? Tudo que passou lá, eu faço um accept. Eu aceito esse pacote. Eu posso alterar essa política para uma política do tipo drop. Olha, passou aqui, vai ser descartado. Se você vai descartar tudo, você vai ter que explicitar aquilo que você quer permitir, tá? Então, política permissiva, deixo tudo aberto e bloqueio o que eu não quero. Política restritiva, fecho tudo e permito só o que for os pacotes que eu quiser, tá? Como é que eu faço para limpar as regras aí da forward? Posso fazer um iptables -f forward. Zerou? Sem regra nenhuma. Ok? Então vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que essa máquina aqui é uma máquina que está navegando na internet. Vamos pegar aqui um links. Deixa eu ver se tem links aqui. Tem links? Tem. Você sabe o que é o links? Ele é um navegador web, um web browser em modo texto. Olha só. Essas três máquinas virtuais aqui, nenhuma delas tem interface gráfica. Como é que eu faço para usar três máquinas virtuais ao mesmo tempo e não pesar no seu computador? Essas máquinas virtuais, ó, pelo fato de elas simplesmente não terem interface gráfica, cada uma delas, pessoal, tá com 512 de RAM. Tá até muito, eu podia rodar elas com 256, até com 128 ela roda legal. Se não tiver interface gráfica, com 256 roda tranquilo, tá? Então só para vocês lembrarem o seguinte, olha, para você testar, para você fazer o experimento, nem sempre você precisa da interface gráfica, tá? Então se eu fizer um links, ó, links, vamos lá, links www.google.com. Olha, esse aí é o navegador em modo texto. Gostaram, né? Como é que eu faço para ir para o YouTube? Você aperta a seta da direita lá, ó. Pronto, você foi para o YouTube. Volta. Ó, voltou. É rápido, hein? O modo texto é bala. Olha lá, ó. Gmail. Carregou. Pronto. É rápido, hein? Volta. Quero fazer uma busca aqui. Quero fazer a busca pela palavra-chave iptables. Você quer fazer um post para o URL do Google? Sim. Tá aí os resultados, ó. Olha só o primeiro resultado que ele me retorna. NetFilter. Opa! Lembra que eu falei para vocês que o nome correto do firewall é
NetFilter vem incorporado no kernel. O iptables é a interface para você conversar com o kernel. Então bacana, então tá aí, ó, a primeira página que ele coloca é o netfilter.org, tá? Inclusive eu recomendo que vocês leiam os artigos lá do netfilter.org. Para a sorte de vocês, alguns estão traduzidos, para vocês não ficarem chateados. Ah, o professor mandou eu ler o negócio em inglês. Não, tá em português, pode ir lá olhar, tá? E aqui eu consigo testar, ó. Então, professor, por que você fez isso? Só para mostrar para vocês que essa máquina está navegando na internet, ok? Vamos deixar aqui, ó, um ping aberto enquanto a gente coloca umas regrinhas lá no file. Olha só, tá pingando, tá mostrando inclusive o nosso IP aqui de saída, tá? E agora eu vou fazer um negócio assim, ó. Eu vou alterar a política da cadeia forward. Então, a política que ela está usando hoje, atualmente, é a política accept. Ela está aceitando tudo que está chegando no file. Eu vou dizer para ela o seguinte, olha, a partir de agora a sua política é um drop. Na hora que eu apertar o Enter, o ping lá atrás para de funcionar. Parou? Parou no 32. Olha o nosso contador de pacotes agora. 7. Política restritiva. Só vai passar aqui se a gente permitir. Ok? Então imagina que você tem uma situação crítica lá na sua rede, você tem que permitir que os usuários acessem só alguns protocolos específicos e não tudo que está rolando lá na internet. Bom, vamos começar pelo básico, né? Eu quero permitir que o cara abra o navegador e acesse a internet. Para o cara abrir o navegador e acessar a internet, você tem que permitir que ele faça uso de quantos protocolos? E agora? Quantos protocolos ele está usando da aplicação para poder navegar na internet? Vai usar, ok, a pilha TCP/IP, mas da aplicação, que protocolos ele precisa da aplicação para poder navegar na internet? HTTP e que mais? HTTPS também, ok, e que mais que ele precisa? Não, só para navegar. Ah, DNS, aí, aquela aula valeu, hein, cara? Ah, é? Por que você não me responde, cara? Não fica com vergonha não, cara. Então, olha só, você precisa do DNS funcionando e você precisa depois liberar o TCP, a porta 80 e 443 para ter HTTP e HTTPS, tá? Então, vamos fazer um teste, olha só. Aqui já parou de funcionar a minha navegação à internet, o meu ping, ó, já não funciona mais nada, estão vendo? Já está tudo travado. Então, entenderam agora o que o administrador de rede faz quando bloqueia o seu Facebook, quando ele te obriga a passar por um proxy, quando ele não quer que você use um torrent, tá? Então ele está bloqueando todo tipo de tráfego e vai liberando conforme a demanda da rede, né? Então vamos começar pelo mais básico, que é exatamente o protocolo DNS. Então lembra que eu quero navegar na internet. Se não tiver DNS, nem adianta você abrir o navegador que não vai funcionar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é permitir que os pacotes que estiverem vindo da LAN em direção à porta 53, DNS usa qual protocolo de transporte? TCP ou UDP? UDP. Então aqui toda vez que você for falar de uma porta, você tem que dizer se essa porta pertence ao TCP ou ao UDP. No caso do DNS, todas as consultas são feitas na 53 UDP, tá? Então você vai ter que permitir que essas consultas cheguem a qualquer servidor DNS na porta 53 UDP. Por que eu estou falando qualquer servidor DNS? Porque você tem DNS raiz, você tem DNS TLD e você tem todos os DNS de autoridade da internet, tá? Então se você não coloca, você tem a opção ainda de colocar um DNS recursivo dentro da rede local. Esse aí vai ser exemplo das próximas aulas, tá? Pergunta, Samuel. No caso, como o DNS da UDP, não protocolo de garante de entrega,
É o contrário. Uhum. E aí o TCP, o DNS7, ele vai trabalhar, ele sendo igual ao TCP, algo assim, mas tudo muda nesse sentido? Ele vai continuar no UDP, mas ele vai incluir mecanismos de criptografia. O DNS continua usando, o DNSSEC continua usando o UDP, mas vai incluir mecanismos de criptografia para garantir confidencialidade e integridade. Mas continua sendo o UDP. Continua sendo a aplicação e continua usando lá no transporte o UDP. Tranquilo? Então vamos fazer um teste aqui agora. Olha como é que eu vou colocar essa regra. Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, se veio da LAN e estiver indo em direção a um servidor DNS na porta 53 UDP, eu vou fazer um accept. Como é que eu escrevo essa regra aqui no Firewall? iptables, vou colocar essa regra onde? Na cadeia de forwards. Próxima aula a gente vai explicar a diferença de input e forward. É um outro algoritmo que vocês vão precisar aí na Cuca, tá? Na sequência a gente vai olhar. Na cadeia forward, vou dizer para ele o seguinte, olha, se o protocolo for UDP e se ele estiver indo em direção à porta 53, isso aí veio da interface ETH0, opa, menos I ETH0, isso aí quer dizer o quê? Interface de incoming, interface de entrada. Se a interface de entrada dessa regra for ETH0, ou seja, a interface da rede LAN, se veio da LAN, eu vou fazer um accept. A gente vai ver depois também que tem a questão do módulo de estado. Tá? A gente vai precisar adicionar um módulo de estado para controlar o estado da sessão ou da conexão, mas eu vou explicar isso aí para vocês na sequência. Tá? Ok, então a minha regra aqui, 0 pacotes atravessaram essa regra. Vou abrir um TCP dump do lado de cá e agora eu vou olhar tudo que for UDP e que for porta número 53. Vocês acham que se eu tentar resolver um nome agora da LAN, vai funcionar? O que vocês acham? NSLookup google.com. Opa! O que aconteceu? Voltou alguma coisa lá para minha máquina na rede local? Não. Vamos ver o que aconteceu na minha máquina Firewall. Na máquina Firewall, olha só, timeout. E aqui na máquina Firewall o pacote saiu 4 vezes. Aqui na minha máquina de fora, que estava fazendo o sniffing, olha só, ela conseguiu enxergar todo o tráfego. Inclusive, ó, ele me arrumou uma resposta, olha só. Olha os IPs do Google, ó, 177, 177, 177, 177, 177. Quantos IPs tem aqui? Um monte, né? Olha só. 16 IPs, é coisa pra caramba. Beleza. Só que eu tenho uma regra aqui que permite que o pacote saia, mas não permite que o pacote volte. Lembra que o tráfego é bidirecional, full duplex? Muito bem. O módulo de estado vai poder resolver melhor essa questão depois. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam a dinâmica de trânsito do pacote para depois a gente entrar no módulo de estado. Então eu vou colocar uma regra agora dizendo o seguinte, olha, se o pacote estiver voltando com origem na 53 e se ele veio agora da ETH2, ou seja, se veio da WAN, você aceita. Contador de pacotes, 4 saíram, até agora nenhum voltou. Volto para a máquina da LAN, faço a consulta de novo e agora está aí a resposta. Vamos ver quantos pacotes passaram na regra? Um para perguntar e um para resposta. Viram aí? Não é legal? Beleza, agora já navega na internet? Não navega na internet, mas ele já sabe resolver nome. Ó, já é meio caminho andado, né? Se a gente fez então uma regra para ele navegar, para ele resolver nome,
Eu posso usar uma coisa parecida para ele navegar na 80, não posso? Eu não posso fazer assim, ó, se for no 80 é TCP, e aqui eu mudo para 80. Opa, se estiver vindo da rede local, é TH0, em direção de porta, quer dizer, porta de destino, em direção à porta 80, e se for TCP eu faço um accept. Então olha só, mesma coisa, se eu tentar navegar aqui agora, o pacote sai, mas não volta. Se eu olhar aqui no Fire, ó, o pacote saiu, ó, 3 vezes. O pacote voltou, só que isso não voltou para a minha máquina. Então agora, mais uma vez, adiciona a regra do retorno, né? Como é que é a regra do retorno? Se ele saiu com destino 80, ele volta com origem no 80. Esse S é de quê? De source, porta de origem. Só que agora a interface de entrada dele é a interface da rede externa, que é a TH2 no nosso caso. Aceitou? Aceitou. Olha, abriu na hora lá o Google. Legal, hein? Tá vendo? Agora você sabe o que o administrador de redes faz quando ele bloqueia aqueles sites, bloqueia o seu protocolo, bloqueia o seu Gtalk, e assim por diante, né? Bom, ficou claro então aqui um pouquinho como é que é a dinâmica de funcionamento do iptables? Olha só, todas as regras que eu coloquei aqui para vocês, eu trabalhei basicamente quais camadas da pilha TCP/IP. Eu trabalhei a camada 3 e a camada 4. Não, trabalhei a camada 2 também. Eu falei qual que era a interface de entrada, né? Então, olha só. Quando eu manipulei o protocolo de transporte, se ele era TCP ou UDP, essa informação está onde? Camada 4, camada de transporte. Quando eu manipulei o número da porta está onde? Também está na camada 4. É a porta de origem e a porta de destino. Então lembrem disso, toda vez que você for colocar uma porta de origem ou uma porta de destino, obrigatoriamente você tem que especificar se essa porta é UDP ou se ela é TCP. Da camada 2, eu coloquei essa regra aqui, ó. Se veio da interface de entrada é TH0 ou é TH2, eu faço um accept. Tá? E eu poderia fazer uma regra dizendo, por exemplo, usando um endereço IP. Vamos imaginar aqui o seguinte, qual que é o IP dessa máquina mesmo? 129, né? Então lá, ó, de olho, vamos lá. Se eu vier aqui, ó, eu posso colocar uma regra assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês primeiro como é que tá, né? Pode sair, sai. Se eu fizer agora um ping 192.168.20.129, tá? O pacote sai e não volta. Mas eu posso vir aqui e colocar uma regra assim, ó. Se lá na forward chegar um pacote IP em direção a 192.168.20.129, eu quero que você aceite. Voltou alguma coisa? Ainda não, né? Porque eu tenho que fazer o seguinte agora. Se chegar com origem 20.129, accept. Aí começa a rolar o ping. Opa, então olha só. O que eu fiz aqui nesse caso? Eu usei agora uma informação, um campo do cabeçalho IP, que foi o IP de destino e o IP de origem. Então olha só onde é que está o foco da filtragem de pacotes do NetFilter. Camada 3 e 4. Eu posso olhar se o destino ou a origem é um endereço IP, ou se na camada 4 se é um protocolo ou uma porta específica. Pergunta. Deixa que você especificar que ia ser ICP, ICMP, no caso. Aham. Qualquer requisição vinda de lá, se tivesse uma parte rodando ali, no caso na 2829, seria permitido sem identificar a porta? Perfeitamente. No caso, não utilizaria aquelas regras de cima liberadas 80 e 80.
Perfeitamente. Então, olha só. Qual que é a pergunta do Samuel? Eu coloquei ali uma regra filtrando o IP de destino e o IP de origem. Para esse IP 20129, eu não estou dizendo para ele se é para olhar a porta, se é para olhar o protocolo, o que é que está passando. Quer dizer que nessa regra aí, qualquer coisa que for ou chegar do 20129, eu aceito. Pode ser ICMP, pode ser IP, pode ser TCP, pode ser UDP, qualquer coisa vindo do 20129, tá? Aí, se você falar assim, olha, para o 20129, eu quero que passe só o ICMP Echo Request, por exemplo, o Echo Reply na volta. Posso incluir isso na regra? Pode. A gente tem que lembrar aqui, moçada, o seguinte, ó. Quando a gente pega aqui uma regra de IP Tables, tá? Quando você constrói uma regra de IP Tables, você está construindo, na verdade, uma condição. Condição condição lá da linguagem de programação, das linguagens de programação, o if. Você está fazendo, quando você faz uma regra, você está fazendo um se. Se o pacote chegar na tabela forward, se o protocolo for TCP, se a porta de destino foi 80 e se veio da interface, entrando pela interface TH2, então accept. Opa, ele é um if e a condição do if é um monte de end. Você está somando condições. Se forward e TCP e porta 80 e TH2, então accept. O que eu quero dizer com isso? Que a regra que você está colocando lá no firewall, quanto mais estrita ela for, quanto mais condições ela tiver, mais estrita ela vai ser. Se eu faço uma regra com poucas condições, ó, quer dizer que ela vai ser uma regra mais ampla, quer dizer que ela vai aceitar uma quantidade maior de pacotes, tá? Ela vai filtrar menos esse pacote que está chegando ou saindo nessa regra. Mas assim, se tivesse primeiro uma condição onde só bloqueia o ICMP, então ali na primeira regra que ele cair, que você bloqueia pacote ICMP, aí ele não lista, por exemplo, a primeira regra sua já bloqueia ICMP. Aí só que embaixo você tem aqui lá aceitando o ICMP. Mas na primeira ele já mata, já morre ele já. Ele não sai listando as outras para ver se permite não. Não. É exatamente essa ideia, né? Se você aceitou ou bloqueou um pacote aqui no começo, ele não vai rodar contra as regras de baixo. Tá? Importante lembrar isso pelo seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui, essa execução é top-down? Vamos fazer o iptables-l aqui, ó. iptables-lnv. Isso aqui não é top-down, de cima para baixo? Veio o pacote, ele encaixa na regra 1? Não. Encaixa na regra 2? Não. Na 3? Não. Na 4? Não. Na 5? Nem na 6. Onde é que ele vai cair? Ele vai cair aqui em cima, ó, no drop. Então, quando você muda a política da cadeia, da chain, essa aqui é a sua regra final. Se você não foi aceito em nenhuma dessas regras, meu filho, você vai ser dropado, você vai ser bloqueado. E a regra nós vamos aceitar pode rejeitar, né? Por exemplo, o ICMP entra na regra, mas aquela regra faz a rejeitar. Perfeitamente, você pode rejeitar ou aceitar o pacote. O que vai determinar se você vai usar accept ou drop? Se você vai usar uma política restritiva, você vai bloquear tudo, mas antes de bloquear tudo, você permite somente o que você quiser. Se eu deixar o accept aqui, significa que eu vou fazer o quê? Eu vou bloquear tudo que eu não quero, e o que eu não quero vai ser um accept, vai ser aceito. Tá? Então depende da estratégia que você está adotando. Quando é que uma estratégia é melhor que a outra? Depende. Eu tenho um ambiente acadêmico onde os meus alunos precisam fazer pesquisa, mas eu não quero que eles usem protocolo X ou Y. Você deixa tudo aberto e bloqueia o protocolo X ou Y. Não, aqui é uma empresa,
né? Esse pessoal trabalha aqui no call center e eu quero que eles acessem somente esse IP aqui, que é o IP do servidor XYZ. Você bloqueia tudo e permite que ele acesse somente o servidor XYZ. Corporação que tem departamento que você bloqueia tudo, libera só alguns sites, mas o outro departamento, dentro da mesma rede, ele libera tudo, mas bloqueia sites pornográficos, por exemplo. Ele tem que usar dois firewalls? Não. Não, um faz consegue. Não. Nesse caso específico, quem vai fazer esse trabalho é o proxy, né? De bloquear por departamento, por usuário, validar o usuário, né? Pode fazer isso no IP Tables. Você vai deixar o seu firewall, você pode ter uma degradação de performance no seu firewall, você pode ter uma mão de obra de manutenção um pouco alta, então não seria o local mais indicado para fazer isso. Aqui a gente o foco nosso é filtragem camada 3 e 4 mesmo. Tá? Não, tranquilo. Moçada, vamos lá na outra sala, no laboratório, tá? Bom,